Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem o direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra o martírio de São Barnabé. Nós estamos sacerdotes revestidos com a cor vermelha, justamente para mostrar o sangue derramado por esse grande amigo de São Paulo. Barnabé foi companheiro de São Paulo. O nome dele era José, mas pelos apóstolos o chamavam de Barnabé, que significa filho da consolação. Era de Chipre. Os apóstolos nos falam que ele era um homem virtuoso e cheio do Espírito Santo e de fé. Exortava a todos a perseverarem de coração firmes no Senhor. Entregou aos apóstolos o que possuía e foi companheiro de Paulo, sua primeira viagem missionária. Testemunhou sua fé e nos convida a fazer a mesma coisa. São Barnabé, ele morreu em Chipre, apedrejado. Mais um que nos convida à fidelidade ao Evangelho. É importante notar, no Evangelho de hoje, que todas as recomendações que Jesus fala para os discípulos é voltada justamente para São Barnabé. Mateus 10, de 7 a 13. O reino dos céus está próximo. E é por causa justamente dessa palavra, desse anúncio, que nos Atos dos Apóstolos chega um momento que Jesus, o Espírito Santo, pela força do Espírito, há uma recomendação de que Paulo e Barnabé deveriam se afastar agora ali dos apóstolos e irem para pregar para os pagãos. E a pregação que é feita para os pagãos é sempre essa: convertei-vos. Crede no Evangelho. Essa conversão que é um convite à mudança de mentalidade, à mudança de adoração aos deuses que os pagãos tinham. Era preciso que eles fossem para resgatar as almas. E isso estava no coração de Barnabé. Barnabé e Paulo era incansável na pregação. Desejo constante de salvação, de salvar as almas. Aquilo que Jesus havia dito para Pedro, logo quando Jesus o convida também a pregar o Evangelho.
Pedro estava pescando junto com André, e Jesus fala: de hoje em diante tu serás pescador de homem. Isso estava no coração de Barnabé. Um homem bom, tinha uma bondade muito grande. Barnabé estava tão convicto desta ação, de que o evangelho precisava ser anunciado, que ele se despojou de todos os bens que ele tinha, e é o que o evangelho de hoje está dizendo: não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandália, nem bastão. Porque o operário é digno, tem direito ao seu sustento. Barnabé tinha campos, ele vendeu tudo, colocou aos pés dos apóstolos para que ele pudesse estar livre para anunciar a boa nova. E isso ele fez, incansavelmente. Meus irmãos e minhas irmãs, no tempo dos apóstolos, quando eles pregavam o evangelho, a pregação não acontecia como nos tempos de hoje. Hoje se fala de pregar o evangelho, aí o pessoal tem ali uma equipe de música, vai para algum lugar que é um lugar confortável, bancos confortáveis, iluminação, microfone, músicas assim que ajudam na hora da preparação para pregar o evangelho. Hoje nós pregamos assim, na verdade, a pregação ela acontece justamente para os que já são convertidos. Nós vamos lá apenas para falar de Deus, para que as pessoas elas possam permanecer firmes na fé. Como Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, aqueles que estão desanimados são afervorados neste momento, nesses encontros, nesses retiros. Claro, acontece também conversões. Às vezes tem pessoas que já há muito tempo não vão na igreja, tem pessoas até que não são batizadas, que participam desses encontros e acabam se convertendo. Mas no tempo dos apóstolos não era assim. Eles iam com cara e coragem, pela força do Espírito, e iam para não voltar. Talvez não voltasse. Eram despojados inteiramente, porque no coração deles estava esse desejo, como eu acabei de falar, de salvar almas, de tirar as pessoas das mãos de Satanás. As pessoas que estavam embrenhadas no mundo, no paganismo, na idolatria, servindo os deuses pagãos, sem conhecerem verdadeiramente a Deus, em lugares perigosos, com aqueles reis e imperadores pagãos que não toleravam de maneira nenhuma que uma outra pessoa levasse uma nova religião. Eles iam assim, mas cheios do Espírito Santo, fortalecidos da força do alto, eles iam. Tanto que eu acabei de dizer, né, que São Barnabé morreu em Salamina, no Chipre. Imagine o enfrentamento com os pagãos. E falar, olha, esses deuses que vocês estão servindo não é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro é aquele que veio do céu. Que os profetas já falavam, anunciavam.
Ele veio do céu. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele criou cada um de vocês. Ele é um Deus vivo, não é um Deus morto. Ele se encarnou no seio de Maria Virgem. Foi preso sob Pôncio Pilatos, ele padeceu e foi morto e ao terceiro dia ressuscitou. E ele vos convida à conversão, à mudança de vida. É esse Deus que nós devemos adorar e nós devemos servir. Cada palavra, meus irmãos, que os apóstolos falavam, estava implicando em eles serem mortos, serem torturados. Serem torturados, né? Serem mortos. Mas eles, com aquele desejo no coração, e eu repito, de salvar almas, eles deixavam tudo isso para trás, lembrando que Jesus falou, aquele que tem medo, que se envergonhar de mim aqui na terra, eu me envergonharei dele no céu. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas sim assim aquele que depois de você estar morto, possa precipitar sua alma no inferno. Então eles iam com esse desejo, com essa firmeza. Eles estavam prontos para tudo. Hoje eu quero convidar você a rezar por nós sacerdotes, rezar pela igreja, rezar por aqueles que pregam o evangelho, para que eles sejam imbuídos desse Espírito Santo que separou Barnabé e Paulo para que eles pudessem pregar, para que eles pudessem anunciar a boa nova aos pagãos, para que nós não tenhamos medo das consequências. Hoje o mundo está se organizando, as nações, aqueles que são presidentes, estão se reunindo para que a Igreja Católica ela pare de anunciar nosso Senhor. E isso vem acontecendo através das mídias, justamente para que haja uma intimidação para que o Evangelho não seja anunciado. E aí os decretos vão sendo feitos, que cada religião deve viver a sua crença e que ninguém pode mexer na religião do outro, que ninguém pode anunciar e levar o Evangelho, porque se falar vão ser presos, vão ser processados. E isso tem levado muitos pregadores, sacerdotes a se intimidarem, a falar de muitas coisas, menos anunciar nosso Senhor. Lembremos que lá nos Atos dos Apóstolos, quando mandaram Pedro e João calar a boca, ele disse: a quem nós devemos obedecer? A Deus ou aos homens? Saibam que nós temos que obedecer a Deus. Naquele momento, Pedro e João estavam colocando em perigo a vida deles, mas a alegria deles era poder saber que eles estavam anunciando a boa nova da salvação. Essa boa nova que todas as vezes, quando nós lemos, proclamamos o Evangelho, nós dizemos palavra da salvação e toda a igreja responde: glória a vós, Senhor. São Paulo vai dizer que nós não podemos ter um coração tímido. Nós não podemos nos intimidar. O Evangelho precisa ser anunciado ainda mais nos tempos de hoje, aonde os cristãos estão se perdendo, se mundanizando, paganizando, secularizando-se. É assim que está o mundo. E as pessoas que estão de fora, que precisam realmente
do anúncio também estão aí vagando por este mundo sem saber para onde ir. E é preciso hoje pregar, anunciar a boa nova, a verdade, sem medo, com toda a força do Espírito, para que as pessoas possam, ao ouvir, elas possam mudar de vida, tanto internamente como externamente, tanto dentro da igreja como fora da igreja. É preciso anunciar, é preciso, porque os tempos são difíceis. E pelo fato dos tempos serem difíceis, nós não podemos de maneira nenhuma nos intimidar. A verdade deve ser dita. E a verdade é uma única, é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Sem Ele ninguém se salva. Não tem salvação sem nosso Senhor Jesus Cristo. Não é tempo de nós ficarmos falando de ecologia, de política, de animais. Fala-se de todas essas coisas e o nome de Jesus é esquecido. E quando vai se falando muito dessas coisas, as pessoas vão perdendo o sentido de Deus, de quem é Deus, vão perdendo o sentido de vida eterna, e aí vai se paganizando, vai se mundanizando. Quantas vezes Bento XVI falou, São João Paulo II falou, Papa Francisco falou que é preciso anunciar. E esse anúncio é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Jesus Cristo precisa ser falado. Que nesses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo, e que a igreja passa por uma crise muito grande. É preciso perceber isso. Nós estamos passando por uma crise muito grande. E por causa dessa crise, muitas pessoas estão se perdendo. Mas também é na crise que vai se ver quem é ou não é. O reino de Deus está próximo. O reino dos céus. Nós não temos que pregar uma vida neste mundo, nós temos que proclamar, anunciar a vida eterna. Jesus mesmo disse que ele ia para a casa do Pai, iria preparar a nossa morada lá e depois ele viria para nos buscar. Jesus fala da sua segunda vinda quando ele vier na sua glória, e aí ele vai separar os que creram dos que não creram. E aqueles que creram irão com ele para os céus, que não creram vão para a condenação eterna. Enquanto Jesus não volta, o evangelho tem que ser anunciado com toda a força. As verdades da Igreja Católica devem ser anunciadas. As verdades da Igreja Católica que está na tradição, que os santos padres falaram, as verdades proclamadas pelos apóstolos, por Santo Agostinho, por São João Crisóstomo, por Santo Tomás de Aquino, Santo Irineu, Santo Atanásio. Essas verdades que salvam, que no dia de hoje, São Barnabé que está diante de Deus, que está diante da face de Deus, ele interceda por nós sacerdotes, pelos bispos, pelos missionários, por todos aqueles que anunciam a palavra de Deus, para que não tenham medo e que, se for preciso dar a vida, que todos possam dar. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você. Pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, e hoje em especial também, São Barnabé, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.